Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do Intensivão de Finanças Públicas. Públicas, né? Intensivão de Finanças Bíblicas. Muito bem-vinda. Boa noite ao nosso Intensivão de Finanças Bíblicas. Isso mesmo. Como é bom ter aqui você hoje comigo. Aula 1 já está, foi feita hoje na hora do almoço, ao 12h07. Como é que você está hoje? A Maria Aparecida amou a primeira aula. Que bom, maravilha, maravilha. Que bom ter você aqui hoje, muito bem. E hoje nós vamos começar, nessa noite, a nossa aula 2 desse intensivão de finanças bíblicas. E o tema de hoje é como ter paz financeira. Esse curso, que é um curso intensivo, gratuito, de 28 aulas, que terá começo, meio e fim, e vai ficar no ar por apenas alguns dias. Então, corre, se você não assistiu a aula 1, terminando essa aula, assista a aula 1. É importante, porque as aulas vão sair do ar. Como eu já te falei, a aula 1 hoje aconteceu ao 12h07. Esse curso é dividido em duas fases. Nessa primeira fase que começou hoje, vamos ter uma sequência de 21 aulas com muito conteúdo de valor sobre finanças à luz da Bíblia. E essa primeira fase que já está acontecendo, essas aulas ao vivo, ao 12h07 e às 21h47, horário de São Paulo, são aulas com conteúdos diferentes. Então, e é uma sequência, é como uma maratona, uma minissérie, como uma minissérie do Netflix. Você tem que assistir todas as aulas e ver um capítulo. Eu vou mencionar a aula anterior, então é importante você acompanhar tudo. Nessas aulas, você vai aprender como você pode edificar a sua vida financeira sobre a rocha. Olha que maravilha! Eu estou te dando essa base bíblica para você aproveitar esse momento. Deixa eu pegar assim, equipe. Vamos lá. Então, você vai aprender comigo como é que você pode edificar a sua vida financeira. Nessa aula, que é muito importante, você vai ver como é que você pode ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Responde aí para mim no chat. Quem quer ter paz financeira? Você quer ter paz financeira? Quem quer ter paz financeira precisa fazer o que eu vou te ensinar hoje. Sim, é muito importante você aprender o que eu vou te ensinar hoje. Aula 2, como ter paz financeira. Que legal, vamos então aqui ao vivo. E eu estou te dando nessas aulas a base bíblica da boa administração financeira, para que você tenha paz financeira e prospere, independentemente das tempestades que vierem acontecer na sua vida. Você vai aprender como obedecer a Deus em sua vida financeira. E com isso, ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro, não é só fazer dinheiro, e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Ainda nesse curso, você também vai aprender muitos segredos de finanças que você ainda nem sabe que não sabe. Tem gente ainda que diz assim, nossa, como é que é possível alguém estar devendo no banco e ainda receber dinheiro de volta depositado em sua conta corrente? Tem gente que sequer sabe que dívidas caducam, sim, e acaba pagando aos bancos mais daquilo que é justo. Você deve pagar o que é justo. E você vai ver que tudo isso é possível, sim. Mesmo que você ache que finanças não é algo para você, mesmo que você não tenha renda fixa, ou que ache que ganha pouco, ou mesmo que você esteja atolado em dívidas, que ache que seu caso não tem jeito. Então, entenda uma coisa, você pode estar devendo milhões, você pode estar na mão de agiotas. Eu quero te dizer que seu caso tem jeito, sim. Você só precisa passar pelo tipo de transformação que os meus alunos, como o Eberson e a Marinalva, passaram. Olha só o caso do Eberson. Eles até achavam
que é a chamada inscrição para o nosso curso hoje, era golpe. Ele achava, nossa, um curso gratuito de intensivão de finanças bíblicas. Será que funciona mesmo? Ele devia a agiota, ele tinha um valor alto em dívida. Em 60 dias já se livrou não apenas das dívidas, mas também da ansiedade e da depressão. Sabia que a vida financeira e doenças como essas têm relação, sim? E sim, as pessoas saem da depressão e do desespero quando sabem exatamente o que deve fazer em sua vida financeira. Quando você sabe o caminho certo, muita coisa muda nas suas finanças. Então, por isso que você precisa aprender em casos como o do Eberson, que você precisa entender como é que você faz para realmente sair da depressão quando isso está te atingindo completamente. Vamos ver aqui o caso do Eberson. Meu nome é Eberson, eu tenho 39 anos de idade e, como a maioria dos brasileiros, eu não tive educação financeira. E isso resultou em uma vida fracassada em questões de finanças. Tornei-me um devedor, uma pessoa que, apesar de ter um bom salário, um bom emprego, eu estava devendo muito e não sabia para onde ir, não sabia como solucionar o problema das dívidas. No final do ano passado, eu estava muito deprimido por essa situação, devendo mais de 350 mil reais. E eu orei a Deus, pedi a Deus que me desse uma luz para que eu pudesse sair disso. E no início desse ano, agora de 2021, eu na internet verificando, vi a doutora Thalia fazer um convite para que participássemos de um evento, de um intensivão sobre finanças do Cristão Rico. E eu olhei aquilo e eu achei que era apenas mais um oportunista querendo ganhar dinheiro fácil, aplicando fórmulas fáceis e reais. E não quis dar atenção para aquilo. Mas Deus tocou no meu coração e eu voltei a ver aquele chamado. E quando eu vi aquilo, eu decidi fazer esse intensivão. E fiz. Olha, cada ministração aplicada pela doutora Thalia, para mim, foi vendo uma possibilidade, uma luz no fim do túnel. Tudo que eu comecei a aprender parecia algo assim impossível de acontecer, estava acontecendo. E a primeira ministração foi um divisor de águas na minha vida. Comecei, então, a colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo. E aplicando as estratégias que eu estava aprendendo na prática, o que eu fiz? Eu consegui quitar uma dívida de 17 mil reais que eu tinha com o agiota. Eu consegui quitar uma dívida de 11.400 reais com uma instituição financeira e 2.700 com outra instituição financeira, em 50 e poucos dias apenas. E comecei também a aprender como resgatar dinheiro no banco, que eu tinha e não sabia que tinha direito de resgatar dinheiro no banco. Reduzir taxas de juros, negociação com outras dívidas que eu tinha, de 5% para 2%, e estou tentando renegociar para bem menos. Fiz um cálculo, uma projeção, e nessa projeção minha eu conseguirei pagar mais de 100 mil reais de dívidas até dezembro deste ano 2021. Eu tenho aprendido tanta coisa que eu pensei que não era possível. E consegui economizar também só em taxas bancárias, vou economizar mais de 2.500 reais até o final do ano. E tudo que eu aprendi, que eu estou aprendendo ainda com o Cristão Rico, é algo que está me livrando de ansiedade, de depressão e fazendo tornar real o meu sonho de sair de um devedor para um investidor. O Cristão Rico é muito mais do que aula sobre finanças. O Cristão Rico é o ministério que Deus colocou na terra através do Rodrigo e do toda a Thalia. Olha, quem tem a oportunidade de participar vai ver a sua vida ser mudada, literalmente, da água para o vinho. Amém, amém. E você precisa entender o seguinte. Meu Eberson, eu tenho 39. Que é possível, sim, isso acontecer na sua vida. Incrível, né? Então, esse caso do Eberson é um caso muito comum que tem tudo a ver com o tema dessa aula, que é como ter paz financeira. Outro caso que tem tudo a ver com a paz financeira é o caso da minha aluna Marinalva, que tinha seu cartão de crédito preso na mão de agiotas por anos. Então, imagina a opressão de você ter o seu cartão de crédito preso na mão de agiotas. Isso causa muita dor e sofrimento. Então, tem esses tipos de dívidas tiram completamente a sua paz. E Deus não quer isso na sua vida. Olha só o caso da Marinalva. Recebi de orientação, não tenho dúvida que eu vou levar para a vida toda, financeiramente falando.
Então, como estava a minha vida antes? Devendo muito, devendo empréstimos consignados em banco, dívidas atrasadas no comércio, em lojas, e ainda devendo a um agiota que prendia meu cartão. Ele segurava meu cartão, ele que sacava meu dinheiro e só me dava o troco. Estava numa situação de humilhação, estava numa depressão financeira, não acreditava mais que ia resolver. E não sabia administrar o que recebia, porque ao invés de pagar as contas a juro com alguma coisa que sobrava, eu pagava outras contas e os juros só aumentavam. Então, com a orientação da doutora Tayla, eu aprendi a começar a pagar contas com juros mais altos, paguei algumas, paguei inclusive o agiota. Há 10 anos eu não pegava no meu cartão, já estou com ele, e graças a Deus, para a glória de Deus. E uma coisa que eu sei que eu adquiri é que eu sei que eu posso controlar a minha vida financeira. Sei que eu posso pagar. Hoje eu sei o que eu devo, para quem eu devo, quando vence. E me sinto outra pessoa, de posse do controle da minha vida financeira. Foi muito. Amém. Esse é o caso da Marinalva. E ela tinha o seu cartão apreendido com um agiota. Então, você que precisa sair das dívidas, e está comentando aqui, você precisa retomar a sua paz financeira. Esse caso, um agiota retendo o seu cartão, sacava o salário dela e dava para ela o que sobrava, uma verdadeira escravidão. E como você viu hoje, ela já começou a investir, está liberta, vivendo em plenitude a sua paz financeira. Então, há muita diferença dessa escravidão de um empréstimo consignado, onde o banco, antes de você receber o seu dinheiro, já fica com o seu pagamento, você nem vê a cor do seu pagamento. Imagina a Marinalva passar tantos anos assim como ela passou. E por que eu faço questão de trazer esses casos do Weberson e da Marinalva, casos diferentes para você? Porque aprende comigo aqui, segundo a Bíblia, testemunhos edificam. Eu estou aqui para edificar a sua vida, para que você entenda que é possível, sim, ter suas finanças controladas e ter a paz financeira que você tanto deseja. Você está vendo, nossa, aconteceu com eles, pode acontecer comigo sim. Você precisa começar a ter essa mudança de mentalidade. E é disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Como ter paz financeira? Essa é talvez uma das perguntas que mais as pessoas me fazem. E eu fiz questão de aprofundar nesse tema aqui com você, nesse intensivão. Sem dúvida, se livrar da mão do agiota, de dívidas, é algo que traz mais paz financeira e trouxe para Marinalva, por exemplo. E eu quero que você pense agora comigo. Escreva aqui para mim no chat se você ainda não escreveu. O que faria hoje você ter mais paz financeira? O que está tirando a sua paz? Comenta aqui comigo, comenta para mim aqui, escreve nos comentários. Olha só, as margens do consignado, estou sempre negociando. Isso é muita, faz a Jussara perder a paz dela. Isso é muito ruim. Então, eu quero te dizer que tudo que te apreende, tudo que te causa aflição, tira a sua paz financeira. Algumas pessoas talvez pensem que seria a realização de um sonho, ter de volta a sua paz financeira. Inclusive, eu vou falar mais sobre como realizar sonhos na aula de amanhã, ao 12h07, às 12h07, horário de São Paulo. Outros podem até pensar, a minha paz financeira eu vou ter quando eu me livrar da escravidão dos empréstimos consignados, me livrar do empréstimo pessoal, me livrar dessas dívidas de cartão, de cheque especial, ou se livrar da escravidão até de um trabalho que você não gosta e que está nele apenas em razão do dinheiro. Mas até o final desta aula, eu vou te revelar o que realmente vai fazer você ter paz financeira para o resto da sua vida. Só que para isso eu preciso que você se comprometa nesse intensivão de finanças bíblicas, porque tudo que você está vendo aqui pode acontecer na sua vida, mas para isso você precisa começar a construção da sua vida financeira sobre a rocha. Você já viu as obras, a construção de um prédio? Como é que ele começa? Ele começa pela fundação.
E a fundação de um prédio não está visível aos olhos, ela está sendo edificada. E essa fundação dessa casa demora, precisa ter paciência, é intenso. Mas se você quiser realmente construir uma casa sólida sobre a rocha, você precisa ter esse tempo e essa paciência, senão essa casa vai ser fraca, vai desabar, vai vir a primeira tempestade que vier e vai levar tudo. E não adianta, tem gente que quer começar, vai logo, como que faço para ganhar mais? Você está começando pelo telhado, a construção da sua casa, a construção da sua vida financeira. Você precisa começar pela base. E se você quer melhorar a sua vida financeira, quer viver as promessas que Deus tem para a sua vida e realizar sonhos, você vai precisar, sabe o quê? Saber bem administrar suas finanças. E para isso, você precisa se comprometer a estar presente e não perder nenhum segundo dessas aulas. Falamos hoje na aula de 6h17, que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com muita desvantagem para obedecer verdadeiramente a Deus. Falamos também de 12 motivações bíblicas que vão te ajudar a não desistir de ser um bom administrador dos seus recursos. E se você ainda não viu a gravação da aula do hoje, 6h17, ela vai ficar por apenas mais um dia aqui no YouTube para você ver. Corre que as aulas vão sair do ar e depois você vai se arrepender. Eu tenho certeza que você vai se comprometer, porque eu já vi, tem os curiosos, os comprometidos e os super comprometidos. Quem são os super comprometidos? São as pessoas que realmente vão acompanhar o intensivão de finanças bíblicas e vão transbordar na vida de outras pessoas, chamando para assistir às aulas. Então, na próxima aula, venha novamente e traga mais uma pessoa. E o que acontece? Eu te digo que é impossível mudar seu comportamento para prosperar se você não passar por essa mudança de mentalidade que tem a ver com o seu comprometimento. Infelizmente, nós somos programados desde criança para pensar como as pessoas pobres e não prósperas. Então, agarre essa oportunidade de mudança que Deus está colocando na sua frente e acompanha todas as aulas na sequência, porque elas são uma continuação. Isso que eu estou mostrando aqui não funciona apenas com uma ou outra pessoa, não. Funcionou com centenas e centenas de super comprometidos que já tiveram acesso e aplicaram esse conhecimento bíblico em suas vidas financeiras. Então, eu vou repetir isso porque é muito importante para o seu aprendizado. Você precisa separar um tempo já na sua agenda para ver as aulas diariamente, porque estão acontecendo 2 aulas ao 12h07 e às 21h47, e eu só garanto que a gravação das aulas ficarão disponíveis por apenas mais um dia, ok? Não garanto que vão ficar mais de um dia, porque eu quero separar os curiosos dos super comprometidos. E aqui já começa a separação necessária para saber quem realmente quer ter essa transformação, essa mudança na sua vida financeira. Os super comprometidos são aqueles que vão mudar suas finanças, são aqueles que participam de todas as aulas, colocam em prática aquilo que aprendem e, como bons cristãos, compartilham esse conhecimento com mais pessoas. E, inclusive, pensando em reconhecer esses super comprometidos, tem novidade nesse evento, que é o certificado de participação. Então, se você ficar no grupo de WhatsApp do evento até o final, anotar todas as palavras-chave, no final você ganha um certificado de participação assinado por mim, pela equipe, do Cristão Rico. Então, olha só que legal. Mas não basta só participar. É importante também você abençoar outras pessoas com este conhecimento. E nós criamos uma forma de saber que essas pessoas estão abençoando, sabe como? Através da palavra-chave, que é como uma peça do quebra-cabeça. E você precisa ter essas peças para poder fazer como um quadro da sua vida financeira, tá legal? E como é que você vai fazer para continuar aqui
E é importante você trazer outra pessoa. Você vai mandar o link cristãorico.com/evento, tá? Compartilhar é algo cristão. Então, comece a transbordar na vida de outras pessoas, permitindo que elas também tenham acesso a este conhecimento que você está tendo hoje aqui, ok? Então, eu quero continuar a aula aqui te revelando coisas que talvez você nem sabe que vão te levar a ter paz financeira. Quem aí quer ter verdadeiramente paz financeira? É importante. Ah, não dá para entrar que está lotado? Olha só, quem não estiver conseguindo entrar no grupo de WhatsApp, tenta novamente, tá? Eu aviso a equipe aqui, tem gente tentando entrar e não conseguiu, mas tenta novamente que pode ser um grande acesso no mesmo momento. Para você ter paz financeira, eu quero te contar um pouco mais sobre a base para ter as finanças controladas segundo a Bíblia. Concorda comigo que uma pessoa que tem as finanças controladas segundo a Bíblia tem paz financeira? Tem, né? Porque ela não vai ter dívidas, ela vai estar andando segundo a Bíblia. E eu já começo aqui te falando que é importante começar pela base, porque não dá para construir uma casa e uma fundação que não está preparada para isso. Pensa comigo, a gente deve construir a nossa vida financeira sobre a rocha. E a nossa vida financeira, a espiritual, quem é? Quem é essa rocha? Essa rocha é Jesus. E são os ensinamentos que ele nos traz. São os princípios bíblicos de administração que ele nos ensina. E para te dar a chave e te falar como ter paz financeira, eu preciso hoje que você entenda por que a maioria dos cristãos não conseguem prosperar e não conseguem ter suas finanças controladas, porque é isso que tem gerado falta de paz financeira na vida de muitas pessoas. Sim, começando pela base é fundamental. Segundo pesquisas que temos aqui no Cristão Rico, exatamente 81,2% dos cristãos hoje estão endividados e não conseguem fazer sobrar dinheiro. Você sabia disso? Com crise, com pandemia, com situações dessa forma que causam maior descontrole, esse número fica dessa forma. 8 em cada 10 cristãos possuem dívidas e não conseguem fazer sobrar dinheiro. Se você considerar a prática de todos os princípios bíblicos, como a lei da quinta parte, lei da multiplicação, lei da semeadura, lei da servidão e vários outros princípios bíblicos de administração financeira, você sabia que a Bíblia nos ensina vários princípios bíblicos? Eu posso te afirmar que o percentual de cristãos que não obedecem a Deus na sua vida financeira é ainda, muito pior. E por que isso acontece? Porque mais de 8 em cada 10 cristãos não vivem as promessas de Deus em suas vidas financeiras. Você já se perguntou isso? Por que mais de 8 em cada 10 cristãos não conseguem ter paz financeira? Porque o dinheiro não sobra. Então, eu te digo, eu já atendi milhares de alunos nos meus programas de mentoria. A grande maioria desses mentorados chegam endividados ou sem conseguir fazer sobrar dinheiro. A grande maioria deles definitivamente não tinham paz financeira. Só na última turma, que ainda se encerrou há pouco tempo, uma das últimas turmas, mais de 157 depoimentos de transformação em vídeo nós recebemos. São pessoas que tiveram verdadeira transformação. Mais de 157 vídeos. Então, pessoas diferentes. Então, é incrível ver que Deus, o que Deus tem feito na vida de pessoas que fazem, sabe o quê? Se propõem a, de fato, obedecer a Ele na sua vida financeira e ser bons administradores daquilo que Ele tem confiado em suas mãos. É uma convicção, uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Eu também atendo pessoas investidoras,
mas infelizmente essa é a minoria. Pessoas que querem investir melhor, investir de forma correta. E eu vou te contar também como é a história da maioria das pessoas que chegavam endividadas sem ter paz financeira. Primeiro, tem gente que chega com autoestima baixa, extremamente envergonhado pelas suas dívidas e por ter chegado a uma certa idade sem acumular qualquer patrimônio. Eu lembro de vários casos de pessoas que tinham vergonha de dar um mau testemunho como cristão. Tem um segundo grupo de pessoas que achavam que ganhavam pouco e se sentiam escravos do dinheiro. E vamos combinar que passar o mês todo trabalhando só para pagar contas é um tipo de escravidão, concorda comigo? Porque, ó, lembra do escravo de antigamente? Ele não recebia dinheiro nenhum depois. Ele tinha só o que ele tinha? Alimentação, um teto, é só isso. Agora, se você passar o mês inteiro para trabalhar em troca de alimentação e moradia, é como uma escravidão de antigamente. Se você tiver dívidas, então, a própria Bíblia diz que quem deve é escravo de quem presta. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que diz isso. Olha só o perigo de você continuar tendo dívida. Você está em uma escravidão e você, como cristão, está sendo desobediente à Bíblia. Tem um terceiro grupo de pessoas que simplesmente fugiam dos problemas financeiros. Negavam que deveria aprender a lidar com isso, simplesmente não querem nem ver. Finge que não está acontecendo. Tem um quarto grupo de pessoas que não cumpriam os princípios bíblicos de boa administração financeira e quase todas as pessoas sequer conheciam esses princípios. Não tem ideia do princípio da lei da quinta parte, não tem ideia do princípio da lei da multiplicação e princípios que você, como cristão, deveria saber. Sim, muitas dessas pessoas davam dízimo e procuravam ser fiéis a Deus, mas todas elas, sem exceção, descumpriam os demais princípios bíblicos de finanças. E um quinto grupo de pessoas tinham fé que um dia Deus ia fazer um milagre e elas iam melhorar suas finanças como um pote de ouro aparecendo na frente da sua porta, de um estalar de dedos. E por que tudo isso acontecia? Sabe como e por quê? Porque essas pessoas passaram uma vida sofrendo para ter as finanças controladas, por um total sofrimento atrás disso. E um dos motivos tem a ver com o caso que a Kátia, que é minha aluna, ela já passou por isso. E eu vou te mostrar aqui por que tem pessoas que têm esse entendimento acerca da sua vida financeira. Olha só o caso da Kátia. Vou mostrar para você. Meu nome é Kátia Souza. Eu conheci o Cristão Rico quando eu estava evangelizando meu Face. E assim eu disse, Cristão Rico, passando assim, Cristão Rico. Isso não é para mim não, porque minha crença limitadora, que era limitadora, né? Pensava assim, que a gente, quando é evangélico, só cuida do espiritual, né? E eu fui me aprofundar vendo os vídeos, né, grátis. E nesse vídeo grátis, eu fui impactada. Eu percebi que minha vida realmente estava toda bagunçada, toda desorganizada, e inclusive não sobrava nada. Eu pagava tudo, né? Mas não sobrava nada para fazer, para investir, para fazer nada. Só que, em pouco tempo do curso, já abriu minha mente, já tive outra atitude. Olha o que está acontecendo. Minha renda, minha segunda renda, porque eu tenho duas. Uma renda, uma das, está sobrando 100%. Veja que maravilha. Olha o que esse curso está fazendo na minha vida. Então, assim, quando a gente ora a Deus, a gente, quando está em comunhão com Deus, Ele faz, Ele prepara, e Ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer. E assim eu vejo o curso Cristão Rico com a doutora Tayla. Olha só, a Kátia não sobrava nada. E agora ela faz sobrar um salário por mês. E por que aconteceu isso na vida da Kátia?
porque ela sabia o que deveria fazer. Ela teve o entendimento de que finanças, o mundo material e espiritual devem andar junto. Percebe que a Kátia achava que controlar as finanças e cuidar do dinheiro não era algo para ela, porque parece algo que não é tão espiritual. Então ela negava isso. Mas quando essas pessoas conhecem sua verdadeira identidade em Cristo, tudo muda. Então a grande maioria das pessoas que me procuravam desesperadas com problemas financeiros não sabiam de verdade que eram filhos de Deus. E é fácil falar assim, nossa, todo mundo é filho de Deus. Mas você tem que entender e viver com uma identidade de filho. E não é isso, não é para qualquer um, não. O filho, ele tem direito a uma herança. Quando você tem identidade de filho, uma das coisas que você tem direito é isso. Só que não é tão simples assim, como algumas igrejas pregam. E aí eu vou desenrolar esse assunto para você. Olha só o que acontecia. Essas pessoas começavam a acreditar que elas não eram merecedoras de ter dinheiro. Elas acreditaram que não nasceram para isso. E que talvez o destino de Deus para a vida delas fosse a dívida mesmo. Aí elas começaram aqui a perder a sua identidade. Esquecer quem elas eram. Esquecer que Deus tem um propósito muito maior do que só ficar trabalhando para pagar contas. Hoje, na aula do 12h07, a gente falou bastante sobre propósito. E eu estou evoluindo esse tema para você. As aulas, elas são uma sequência. Dentro desse intensivão de finanças bíblicas, que são 28 aulas ao todo, dividido em duas fases. Na primeira fase, nós temos 21 aulas, 2 vezes ao dia, ao 12h07 e ao 21h47, as aulas são uma sequência. Justamente eu te falei no propósito, tem pessoas que não encontram sua identidade por não terem o entendimento correto e não entenderem sua verdadeira identidade de filho de Deus. E aí, o que acontece quando uma pessoa não entende isso? Começa a negar o dinheiro, evita pensar e falar sobre dinheiro, acaba se tornando escrava do dinheiro, porque não consegue fazer sobrar, gasta mais do que ganha. E também porque Jesus disse em Lucas 16:8, anota aí, para você ter esse entendimento de finanças à luz da Bíblia hoje. Lucas 16:8 diz o seguinte: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. O que isso quer dizer? Que os filhos da luz não entendem que Deus já nos deixou a orientação de como administrar os recursos aqui na Terra. E quando você entende sua identidade de filho, as coisas começam a fazer sentido. Então, anota aí no seu caderno, quem está tomando nota, anota que você tem a identidade de filho de Deus. Você pode escrever assim: eu tenho identidade de filho de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Meu pai é dono da prata e do ouro. Eu vou aprender a administrar minhas finanças, assim como ele ensina. Então, parabéns para o seu primeiro aprendizado. Pessoas que negam o dinheiro, pessoas que vivem uma escravidão, isso é muito forte mesmo, porque não reconhece a sua identidade. Como é que Deus vai te abençoar com muito dinheiro se você não se acha merecedor? E seguindo para o próximo aprendizado, tem uma frase que a gente aqui no Cristão Rico gosta muito, que é a seguinte: ou o dinheiro te serve, ou você serve o dinheiro. Qual dessas opções você escolhe? Se você escolher servir ao dinheiro, você é escravo do dinheiro. Isso é muito, muito importante. Preste atenção. Se o dinheiro te serve, ele é apenas uma ferramenta. Porque você está cumprindo o quê? Seu propósito, o chamado. Mas quem passa uma vida toda trabalhando apenas para pagar contas e sobreviver é o quê? Não está dentro desse propósito de Deus. Se você trabalha apenas para pagar contas e sobreviver,
Qual a diferença de um escravo que trabalha para o seu senhor em troca de sobrevivência e comida? Não tem diferença nenhuma. Você já pensou nisso? Então, eu quero que você tenha esse entendimento, tenha essa identidade de filho do dono da prata e do ouro. Quando você não entende sua identidade, o papel do dinheiro na sua vida, você acaba vivendo como escravo, sem sequer se dar conta disso. Quando perdemos o foco de quem nós somos, dos propósitos, dos sonhos de Deus para a nossa vida, passamos a viver uma vida egoísta. E quando você não entende sua verdadeira identidade e não tem propósito com os recursos que Deus coloca em suas mãos, a consequência, sabe qual que é? A falta de recurso. Porque você acaba desviando as sementes, os recursos para algo que não é propósito de Deus. Sabe aquele dinheiro que você recebeu lá, uma grande quantia que hoje você, grande ou pequena, quantia que for, e você não sabe onde foi parar? Sabe, você vai falar assim, nossa, eu tenho essa... quando você faz sua declaração de imposto de renda, e aí você vê o tanto que você recebeu no ano anterior e fala, meu Deus, onde foi parar tanto dinheiro? Quer mais um exemplo? Pensa o quanto você paga de juros e taxas para o banco. É um dinheiro que some, que não tem destinação nenhuma de propósito. Você acha que é propósito de Deus que rasgar tudo isso de dinheiro com o banco? Claro que não. Você está trabalhando para o propósito do banco. Você está sendo escrava do banco. Não é à toa que a Bíblia diz que quem pega emprestado é escravo de quem empresta. Eu quero que você pense no povo de Deus que foi resgatado por Moisés no Egito. Aquele povo era tido como escravo naquela situação. Eles trabalhavam apenas por comida, moradia e alguma relativa segurança. Chegava no final do mês, eles não tinham nada e não tinham realizado nada para eles, apenas para o faraó do Egito. Eles trabalhavam para o propósito do faraó. E até aquele momento, eles não trabalhavam para o propósito de Deus. Eu quero que você pense na sua vida financeira, se ela não está assim também. Você tem trabalhado bastante e chega no final do mês e não sobrou nada? Pense, reflita sobre isso. Você só pagou comida, moradia e talvez algo para ter mais segurança? O carro que você está mantendo, talvez, é algo para você ter mais segurança, mas não te sobrou nada. Reflita comigo. E qual é a diferença dessa vida para a vida de um escravo do faraó? Nossa, doutora, você está falando que todo mundo que não faz sobrar dinheiro é escravo? Sim! Quem não faz sobrar dinheiro fica todo mês trabalhando por comida e moradia. E nunca vai ter recurso para viver as promessas de Deus, os seus sonhos. Sair da cama de manhã com propósito, com coisas a realizar. Tendo entendimento que o dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Eu vivi muito tempo assim. Então, eu não tenho receio de te falar. Eu já fui escrava de empréstimos consignados. E eu te falo, isso é uma verdadeira escravidão. Deus levantou Moisés para livrar seu povo e fazer com que eles vivessem uma vida dentro dos seus propósitos, dentro do sonho que Deus tinha para o seu povo. Existia uma promessa para aquele povo, mas enquanto eles vivessem na defensiva, apenas orando por livramento, apenas trabalhando para o propósito do faraó, e não para os propósitos de Deus, aquela promessa não poderia acontecer. Por isso que existiu o quê? Um plano de resgate de Deus, onde ele usou Moisés para que seu plano fosse realizado. A promessa era clara para o povo: vocês têm identidade de filho e não têm identidade de escravos. Por isso eu estou te levando para uma terra que emana leite e mel. Essa será uma terra próspera. E lá nessa terra você vai trabalhar para os meus propósitos, não mais como escravos do faraó. E muita gente me pergunta, mas doutora, então, por que eu não consigo viver as promessas de Deus em minha vida?
Eu tenho dívidas, eu sei que não é isso que Deus quer para minha vida. E eu quero que você entenda o seguinte, eu quero entrar com a revelação de um aprendizado bíblico muito importante para você hoje. Está em Gálatas 4, versículos 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, nessa palavra, a gente começa a entender por que mesmo sendo herdeiro de Deus, que é dono de tudo, muitos filhos ainda continuam, sabe como? Vivendo como escravos. Olha que difícil. Porque quando você é menor de idade, na tradução original, a palavra ela tem referência à imaturidade ou incapacidade. Incapacidade é quando você não sabe o que fazer. Porque uma pessoa menor de idade é também chamada de incapaz. Concorda? Então, essa palavra, ela diz que enquanto você for imaturo ou incapaz, você vai continuar sendo escravo, porque você não sabe sair dessa situação. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Se você não é maduro o suficiente para viver longe do pecado, você vai viver como escravo do pecado. Se você não for maduro o suficiente para administrar o dinheiro que Deus coloca em suas mãos, você vai sempre viver como escravo do dinheiro. Percebe isso? Que é muito, muito importante, e aí tem que acontecer o seu arrependimento e a sua clareza. O entendimento de que hoje você está vivendo como escravos dos bancos, que essa situação precisa mudar. Eu falo muito, eu tenho que tomar água, senão a garganta não aguenta. Então, anota aí esse aprendizado importante dessa aula de hoje, essa aula 2, como ter paz financeira nesse intensivão de finanças bíblicas. Aprendizado importante para a aula de hoje, ó, muito importante. Enquanto você for incapaz para administrar suas finanças, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. E quer saber o pior? Você não vai viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Veja que aqui eu não estou falando de dízimo, de oferta, de nada disso. Nada que você, nesse aspecto, você acha que finanças bíblicas é apenas isso. Não é. Eu estou falando aqui de capacidade, maturidade para administrar o que Deus coloca em suas mãos. A Bíblia diz que a cada um será dado conforme a sua capacidade. Está lá na parábola dos talentos, que é inclusive um tema de uma das próximas aulas. Eu vou falar muito dentro desse intensivão de finanças bíblicas. Se você quer aprender mais sobre lei da multiplicação, parábola dos talentos, vai estar dentro do conteúdo das próximas aulas. Eu vou falar sobre dívidas, eu vou falar como negociar dívidas, vou falar sobre investimentos, vou falar sobre renda extra, vou falar melhor investimento, pior investimento. Então, tudo isso vai estar dentro aqui desse curso. Você precisa ter entendimento na parábola dos talentos, que Deus fala que tudo será dado conforme a sua capacidade. E daí vem a expressão ser fiel no pouco. Porque conforme você se mostra capaz de administrar o pouco, Deus vai colocando mais na sua mão. Você tem uma herança enorme te esperando para o dia que Deus começar a ver que você é capaz. Você é digno de confiança de administrar cada vez mais sementes que Deus pode colocar nas suas mãos. Então, pensa nisso, anota isso que é importante. Você tem uma herança enorme te esperando para o dia que Deus começar a ver que você é capaz. Repito isso porque é importante, você tem que ter esse entendimento nessa aula de hoje. Isso vale para o mundo material e também para o mundo espiritual. Eu sei que pode ser dolorido para você escutar isso, e eu falo em amor para você, porque eu sei que você quer transformar a sua vida financeira. Você quer aprender mais.
E eu confesso que para mim, quando eu aprendi isso, também foi. Por isso, em amor a você, eu estou compartilhando para que você tenha esse arrependimento e essa nova visão. E essa transformação na sua mente. Essa verdadeira metanoia financeira. Talvez você saiba, talvez não, mas na minha história, o fato é que eu já fui escrava do dinheiro, das dívidas e dos consignados por alguns anos da minha vida. E é muito difícil reconhecer, na época, que eu era escravizada pelas dívidas. Eu sei disso. Consignado te traz escravo, torna escravo. Empréstimos pessoais, a sua empresa, o seu negócio, só pagando juros à mercê dos bancos. Você, como pai de família, devendo muito aos bancos. Porque o que acontece? Essas dívidas simplesmente te tiram a liberdade de administrar o seu dinheiro, de tomar a decisão para onde deve ser destinado esses recursos. E dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Por isso você precisa se libertar dessa escravidão. E o pior é que muitos enxergam isso como algo positivo. Ah, porque as taxas de juros hoje está menor, fica tranquilo. Se você quer, você está precisando de dinheiro, faz mais um consignado. Tá tudo bem. Tá tudo bem comprar carro financiado, casa financiada, tá tudo bem. Entenda, Deus não quer ver você assim. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa realizar sonhos. Mas nada que tira a sua liberdade vale a pena. Tudo que tira a sua liberdade é muito caro. E eu só me libertei disso quando eu resolvi parar de fugir. Parar de fugir e determinar. Eu não quero passar o Natal desse ano como eu passei no ano passado, com dívidas. Eu quero passar diferente. Eu não quero mais a situação que eu tenho hoje, eu quero algo diferente. Se você não fizer algo agora, como é que vai estar os seus próximos dias? Quando eu resolvi sair da situação confortável, que era ficar pegando um empréstimo em cima de outro para pagar outro, aí eu resolvi encarar minhas finanças de frente e passar a ter controle dela. Isso aconteceu quando eu aprendi que cada vez que você pegava um empréstimo para pagar outro, eu estava abrindo outro buraco. E tem gente que pensa assim, eu vou cavar um buraco, tampar outro. E aí você abre outro buraco para se enterrar. E sabe uma lição importante que você precisa ter? Primeira lição para você sair do buraco, específica aqui de dívida e dos empréstimos, é parar de cavar. Sim, parar de fazer novos empréstimos. Senão você não vai, como uma escada. Se você continuar cavando, cada vez mais vai aumentar o buraco. Em Provérbios 28, 1, 12, diz o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então, quem são os justos? São aqueles que cumprem a lei. Então, enquanto você negar a importância de administrar bem aquilo que Deus está te confiando, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ser menor de idade e ficar trabalhando por dinheiro, sendo escravo do dinheiro e passar uma vida simplesmente para pagar contas? Até quando você vai ficar numa situação, vai uma data comemorativa, como por exemplo um Dia das Mães, e você sem expectativa nenhuma de poder dar um presente porque você está escravo de dívidas? Assim pode vir Natal, pode vir outras datas. E o que não importa. O que importa é para onde está indo os recursos que Deus coloca em suas mãos para pagamento de juros, para pagamento de dívidas. Então, nada me deixa mais triste do que ver pessoas trabalhando apenas para pagar contas, sendo escravas do dinheiro, trabalham, e no final de mês não conseguem fazer sobrar nada. Trabalho, sem dúvida, é propósito de Deus, mas escravidão definitivamente não é. Concorda comigo? E é exatamente assim que vivem 8 em cada 10 cristãos, como escravos.
E aí eu vou mais fundo ainda com você hoje, porque você está assistindo aqui hoje. Ah, legal, Gerson. Vamos aqui, ó, dá um like nesse vídeo se você está gostando do conteúdo aqui hoje. E aproveita e compartilha também. Manda para aquela pessoa que você conhece que precisa ouvir essa palavra de hoje para sair dessa confusão da vida financeira que ela está. E seja super comprometido, envia aqui, compartilha o link da aula de hoje, que isso é muito bom, com certeza. E agora eu quero ir mais fundo ainda e te dizer mais sobre o que eu estou te falando aqui. Tudo que eu falei até aqui para você é uma das bases bíblicas que explicam por que tem muitos cristãos sem prosperar e sendo escravos do dinheiro. Você acabou de ver o testemunho da Kátia, que achava que isso não era para ela. Mas o que definitivamente mudou a vida dela e a vida de centenas de outras pessoas que passaram foi entender esse ensinamento. Todos, sem exceção, passaram a ser melhores administradores das suas finanças. E a chave para você ter paz financeira tem tudo a ver com isso. Aí você pode me perguntar, mas doutora, o que realmente define um bom administrador das finanças? Como é que eu sei quem é ou quem não é um bom administrador segundo a Bíblia? A resposta para mim é muito simples. Anota aí quem está tomando nota nessa aula 2 aqui do Intensivão de Finanças Bíblicas. Eu chamo um bom administrador de alguém que tem suas finanças controladas segundo os princípios bíblicos. A Bíblia é muito rica e preciosa. Quem segue a lei, segue a Bíblia. A pessoa que consegue fazer isso é livre e não é escrava das finanças. E para ter suas finanças controladas, você precisa cumprir todos, não é apenas um, não. Todos os princípios bíblicos sobre finanças. E são vários. E, inclusive, eu vou falar de vários deles aqui com você nas próximas aulas desse intensivão. Vou falar também de controle emocional, vou falar de crise, vou falar de pagar dívida, negociar dívida, superar obstáculo de propósito, lei da semeadura é um princípio bíblico, lei da multiplicação é um princípio bíblico, princípio da boa mordomia, lei da quinta parte, lei da servidão, ser fiel no pouco, parábola dos talentos. Olha só tudo isso que a Bíblia nos diz para sermos bons administradores. Agora enche sua cabeça, calma, respira fundo. Respira fundo, que é importante. Eu preciso aqui, nós estamos ainda na segunda aula, nós vamos avançar mais. E os super comprometidos vão voltar na próxima aula e vão trazer mais um. Tenho certeza. Porque você quer se transformar. Você quer ter essa metanoia financeira. Eu preciso trabalhar com você uma nova forma de pensar. E ser transformados pela renovação da sua mentalidade. Porque o mundo lá fora quer que você continue assim. Continue escravo de dívidas, continue sem fazer sobrar dinheiro, porque isso te torna escravo. E Deus quer você livre para adorá-lo. Eu preciso destruir em você algumas crenças que te limitam em seguir em frente. Isso é muito importante. Muito importante. E a primeira delas eu já quebrei na aula de hoje, ao 12:07. Muitas pessoas acham que não existem motivações bíblicas para ter dinheiro. E na primeira aula de hoje eu já te mostrei pelo menos 12 motivos para você entrar em ação. E para você se libertar e começar essa jornada. Porque lembra, o Moisés tirou o povo do Egito, libertou o povo do Egito, mas o povo teve que tomar uma ação. Teve que determinar e sair. Mas tem muita gente que acha que isso vai acontecer de uma hora para outra. E agora eu quero te entregar também ouro aqui, porque eu sei que eu entrego ouro para você, para que você entenda definitivamente como ter paz financeira, como viver isso. Pensa comigo o seguinte, eu vejo pessoas que,
cabeça dizem assim: quando eu sair das dívidas, eu vou ter paz financeira. Quando eu tiver dinheiro para comprar minha casa própria, eu vou ter paz financeira. Quando eu tiver dinheiro para realizar um sonho, eu vou ter paz. Quando eu sair da escravidão do banco, eu vou ter paz. Quando eu sair da dependência desse emprego, eu vou ter paz. E elas sempre vão ter paz quando conseguirem atingir um objetivo que elas desejam. Mas paz financeira não tem nada a ver com isso. Você pode falar, como assim? Mas tudo que eu quero é isso que você acabou de falar. Eu quero te dizer hoje que a paz, ela não está no destino final. Não está na realização da compra da casa própria, do pagamento da dívida, não. A paz está, sabe aonde? A paz está no processo de obediência aos princípios de Deus. Quando você se propõe a obedecer todos os princípios de um bom administrador, você tem paz. E Deus se agrada do processo. Deus, ele tão se agrada no processo que uma mulher não pode gerar um bebê de um dia para o outro. Não tem um processo para isso. Uma mulher leva 9 meses para gerar um bebê. E não adianta você querer furar o processo que você não vai conseguir. Não adianta você pegar 9 mulheres e fazer um bebê em um mês. Não vai conseguir. Porque Deus determinou um processo para isso. E quando você se propõe a estar no caminho de Deus, você tem a paz. Porque sua vida financeira está edificada sobre a rocha. E pode vir a tempestade, o furacão que for, não vai te abalar. Pode até derrubar umas telhas, mas você saberá reconstruir. Sabe assim, você entendeu o processo. É como se viesse alguém e tirasse tudo que você tem e você, um agricultor, semeasse e você fosse lá, viesse uma tempestade, destruísse toda a colheita. Mas você sabe o processo para plantar novamente e crescer novamente. É mais importante você viver o processo do que o destino final. Porque um sonho financeiro você vai realizar mas depois você vai ter outro e outro. E você vai sempre nunca ter paz, porque a paz está nesse processo. E é isso que acontece com as pessoas que se propõem a aplicar esse aprendizado e cumprir princípios bíblicos sobre finanças. Começam a ter paz porque tem esse real entendimento. Porque esse caminho, a obediência aos princípios, te leva verdadeiramente à paz financeira. Não adianta você se iludir que quando você te pagar essa dívida que está te afligindo hoje, vai estar tudo resolvido. Não vai. Outras situações vão acontecer, mas você precisa ter paz e entendimento do caminho. Repito, pois é importante. A paz não está no destino. A paz está no processo de obediência aos princípios bíblicos de finanças. Então, eu te pergunto, você tem obedecido a Deus em sua vida financeira? Você tem feito sua reserva de segurança? Tem praticado a lei da quinta parte na sua vida? Tem multiplicado aquilo que Deus coloca em suas mãos? Tem sido fiel na administração do pouco? Tem feito doações? Esses são alguns de vários princípios que você vai aprender aqui comigo, nesse intensivão de finanças bíblicas, que vão te levar juntos você a ter paz financeira. E aí você se blinda das suas emoções, porque você está aplicando o processo. Você está aplicando um método que vai fazer você cumprir todos esses princípios para que você tenha paz. E foi o que aconteceu com a minha aluna, a Lia Laís, que não tinha paz, ela não tinha entendimento do que ela precisava realmente fazer, porque ela achava que era o destino final dela que ia resolver os seus problemas financeiros, mas não é por aí. Olha só o caso da Lia Laís, que teve essa mudança de entendimento. Olá, meu nome é Lia e eu falo de Curitiba.
Meu depoimento sobre o curso Cristão Rico e Eu Controlo Minhas Finanças é que algum tempo atrás eu já não dormia mais, eu não tinha paz, eu não tinha saída, eu não tinha mais um escape. Das minhas forças não vinha mais nada. Então eu orei a Deus, pedi a direção, e o Senhor testificou meu coração no dia em que eu ouvi a propaganda da doutora Tayla pelo Facebook. Sua voz branda me acalmou e eu senti que foi uma resposta de Deus e o Senhor testificou nas aulas gratuitas. Ali eu fui alimentada, ali eu tive esperança, ali eu acreditei que o Senhor estava comigo, do meu lado, me ensinando, pegando pela minha mão. Então, assim, eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. E quero dizer que um dia eu orei como Jabes orou. Senhor, estende sua destra sobre minha vida, me livra do mal e alarga minhas fronteiras. E o Senhor preparou para mim o curso Cristão Rico. Hoje em dia eu digo que eu não tenho mais dívidas, eu durmo em paz, meu relacionamento com a minha família estava decadente, foi transformado, eu tenho esperança e eu digo que eu tenho um futuro. E eu peço para Deus que abençoe a doutora Tayla e sua equipe, o doutor Rodrigo, e todos aqueles que estão ali apoiando e estão dando resposta. Eu agradeço a Deus pelo esforço de vocês e peço que eles abençoem muito também. Vocês foram na minha vida o pão diário de Deus. Todo dia ali, eu estudando, eu vendo, eu conhecendo, me atualizando, a minha mente foi desbloqueada. Hoje em dia eu digo que eu tenho uma mente renovada, eu digo que eu tenho fé e esperança e eu voltei a ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. O dinheiro não me controla mais. Eu controlo minhas finanças. Eu controlo minha vida. Legal. Olha só, o caso da Laís, que ela teve o real entendimento, né? O real entendimento do que deve ser feito. O bom administrador é aquele que sabe administrar segundo a Bíblia, segundo a palavra. Então, a Lia, ela se apaixonou pelo processo. É o que você deve fazer também. E esse processo exige de você paciência, exige de você comprometimento. Se apaixone pela obediência a esses princípios. E você vai ver que a realização dos seus sonhos, dos propósitos de Deus na sua vida, vai ser uma consequência. Mas você precisa controlar o seu emocional. Você precisa fazer o que deve ser feito. Eu não trouxe aqui para você a solução em uma aula, não. Eu estou te oferecendo um curso gratuito de 28 aulas, com muito conteúdo, para você entender todo esse processo. E é por isso, com obediência e super comprometimento, eu quero ver os super comprometidos aqui, porque realmente tem a transformação da sua mente. Passa por uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Saem das dívidas e começam a se tornar investidor em tão pouco tempo. E por quê? Porque eles se apaixonam por obedecer a estes princípios bíblicos que eu estou te falando aqui. E quando você faz a sua parte, Deus certamente vai fazer a dele. E a primeira aula foi hoje, ao 12h07. Ainda está disponível para você, mas vai ficar disponível por pouco tempo. Então, eu te pergunto, você quer ter paz financeira? A resposta está: se apaixone pelo processo e se submeta a ele. Entenda que vai ter paz não é o resultado final que você quer. Aquele problema específico apenas na sua vida financeira. Ai, doutora, mas as minhas dívidas são muitas, os meus problemas são muitos. Sim, mas entende comigo que se você souber o processo de sair de uma, você vai sair de outra, vai sair de outra e vai ter essa paz e vai respirar novamente. E a paz vem de cumprir o processo, ser obediente a todos os princípios bíblicos. Quem aqui já está pensando diferente com essas duas primeiras aulas de hoje? Escreve para mim, eu. Aproveita também, dá um curtir na aula de hoje, quem já teve nossa, eu nem sabia que não sabia disso. Então, se você está sendo abençoado, eu quero te convidar
a ser super comprometido e abençoar a vida de outras pessoas também. Eu sei que nós vamos aqui mudar as finanças de muitas pessoas. Os super comprometidos são aqueles que participam de todas as aulas, colocam em prática aquilo que aprendem e, como bons cristãos, também compartilham esse conhecimento com mais pessoas. Então, transborde na vida das pessoas que estão à sua volta. E pensando em reconhecer os super comprometidos, é importante que a gente criou o certificado de participação do curso, isso mesmo. Mas quem vai ter? Quem ficar no grupo de WhatsApp até o final. E como é que eu entro no grupo do WhatsApp? Você precisa se inscrever no evento, cristãorico.com/evento, tá? E aí você vai indicar para outras pessoas e falar assim, ó, se inscreve nesse link aqui, basta você colocar seu e-mail, colocar, e aí clicar na outra página, vai aparecer o botãozinho para você entrar no grupo do WhatsApp e tem que clicar em entrar para poder entrar também, tá? Se aquele grupo estiver cheio, tenta novamente que vai dar certo. E quero te dizer que esse transbordar faz muito bem para você também, porque você se mostra como uma semente do bem na vida de outras pessoas, que são os #super comprometidos. E isso é muito importante. Então, espalha nas redes sociais, no seu WhatsApp. E aí, isso é muito, muito importante. Na aula de amanhã, ao 12h07, nossa, como o tempo voa. O tempo voa demais. Porque eu já preciso te contar o que vai acontecer na aula de amanhã. Eu vou falar dos sonhos. Sonhos para você realizar ainda mais neste ano. Sim, vai ser imperdível. Se você pretende realizar os sonhos de Deus na sua vida, você não pode perder a aula de amanhã. Você precisa estar presente na aula de amanhã. Então, venha para a aula de amanhã, 12h07. Já entra no link que está disponível aqui no YouTube também. Adiciona o lembrete. Clique em definir lembrete. Dá um curtir na aula. Sempre fica de olho no canal do YouTube. Aliás, quem não está inscrito, se inscreve já no canal. E eu vou passar a frase da aula de hoje e também a palavra-chave da aula de hoje. Que legal, que legal. Amanhã, ao 12h07, tem aula Sonhos para Realizar ainda este ano. Olha só, que legal. Isso é muito, muito importante. A frase da aula de hoje é a seguinte. Olha só que importante, que impactante. A paz financeira está no processo e não no destino. Então, essa é a frase da aula. E o que você vai fazer? Você que está no Instagram, já acabando essa aula, faz um stories e coloca a frase da aula de hoje. Você que tem Instagram, vai lá e escreve: a paz financeira está no processo e não no destino. Olha só o quanto de conhecimento que vem com essa frase. E você que assistiu toda essa aula hoje, sabe do que eu estou falando. Então, por isso a importância de você ver toda a aula para você pegar a frase do dia. Nossa, a frase da aula, nossa, realmente, isso muda a minha visão do que eu achava que era ter paz financeira. E esse aprendizado você está tendo segundo a Bíblia. E para conseguir o seu certificado de participação nesse intensivão de finanças bíblicas, você precisa da palavra-chave que eu já vou te passar. Se você ainda não está dentro de um dos grupos do WhatsApp, basta se inscrever cristãorico.com/evento e vai clicar no botãozinho para entrar no grupo, mas tem que, o sinalzinho do WhatsApp, tem que clicar em entrar também. E tem mais, olha só. Existem pelo menos 3 erros práticos que impedem as pessoas de ter suas finanças controladas. Você sabia disso? Esses erros eu vou te contar na segunda fase desse intensivão de finanças bíblicas, que é praticamente um novo curso, todo produzido e gravado, com apostilas, materiais de apoio, comunidade para você colocar em prática, tudo que você vai colocar em prática, que você vai aprender lá,
nessa segunda fase. E essa segunda fase, quem vai participar? Apenas quem estiver inscrito no evento. Então, esse evento é um curso fechado e gratuito só para inscritos da segunda fase. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Então, a frase da aula é: a paz financeira está no processo e não no destino. A palavra-chave para o certificado, sabe qual é? Vou te revelar agora. A palavra-chave é paz. Então, sim, você precisa dessa palavra-chave. Anota aí essa palavra-chave para a aula de hoje. A palavra-chave de hoje é paz. E tem mais. Resumindo, o que você precisa fazer agora? Primeiro, faz um story se você tiver Instagram com a frase da aula de hoje, marca @Cristão Rico, que nós vamos compartilhar alguns stories lá no nosso Instagram. Pega seu link de indicação também, indicando cristãorico.com/evento, convidando muito mais pessoas para serem abençoadas com sabedoria bíblica nas suas vidas financeiras. Se você perdeu a aula do meio-dia 7, a aula 1 desse curso, ela ainda está no ar, ainda hoje, mas ela pode sair a qualquer momento no meu canal do YouTube do Cristão Rico. Ainda dá tempo de você assistir. Não perde, porque as aulas são uma continuação. Corre para lá, procura aula 1 do intensivão e assiste. Volte amanhã à nossa aula ao meio-dia e 7. Venha e traga mais uma pessoa. Tenho certeza que você estará transbordando na vida das pessoas que você conhece. Quem gostou dessa aula de hoje, escreve para mim nos comentários, deixa o seu comentário aqui falando que você gostou. Espero realmente ter passado uma semente boa, começado uma mudança de mentalidade em você, para que você tenha uma verdadeira transformação. Sede renovados pela transformação da sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito, muito bom, tá joia? Então, te espero amanhã, ao meio-dia 7. Venha e traga mais um. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.